Bom dia. De um lado, o amor dos criadores dos cães Pitbull, uma raça forte e, de acordo com os donos, muito dócil. Do outro, um problema de saúde pública com os ataques. Hoje, no EPTV Comunidade, a gente vai discutir a criação destes animais, que sempre exige muito cuidado. Vamos conhecer esta raça que, quando ataca, costuma provocar grandes estragos. Tem uma área destes músculos muito mais intensa do que outros cães. O que fazer com animais deste porte que são abandonados? Uma solução polêmica é a eutanásia. A discussão ética de eutanásia, ela só cabe à categoria médico-veterinária. O número de ataques tem crescido. Mesmo assim, muita gente não respeita a lei que exige a focinheira. Não uso focinheira. Nunca usei. Este é um assunto que desperta paixões. E para tentar discutir esta questão da melhor maneira, fizemos o convite a pessoas que podem falar sobre estes animais de uma maneira técnica. Quem está com a gente é o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Campinas, Antônio Carlos Figueiredo, e o adestrador Roberto Fried, que é dono de um pitbull. Sejam os dois bem-vindos aqui ao programa. Mas antes de nós começarmos a nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre os pitbulls. Os maiores cães da raça Pitbull pesam até 35 quilos e têm 40 centímetros de tamanho. Já a mordida é bem mais forte, pode chegar a 200 quilos. Musculosos, cães como esses têm muita força, mas o maior problema durante um ataque é a forma como o Pitbull age. Dificilmente ele larga a vítima, mesmo porque essa raça consegue respirar enquanto morde. Marcelo Castro, médico veterinário, explica outras diferenças entre os cães de ataque e os que não são considerados agressivos. Para os carnívoros, os principais músculos são o temporal, que fica aqui na fossa temporal, e o masseter, que fica aqui na mandíbula. O pitbull, como estas outras raças citadas, tem uma área destes músculos muito mais intensa do que outros cães. E os molares servem para moer, para triturar o alimento. São os chamados para os cães de dentes carniceiros. Então, esse dente, nesses animais, eles têm uma espessura maior nesses cães, onde a mordida se faz com maior poder, com maior força e maior estrago também. A força da mordida só aumenta com o trabalho muscular. Este adestrador mostra uma aula prática de ataque. Um refil de luva, ele dura para 2, 3 ataques, porque a mordida de um pitbull, de um rottweiler, é muito violenta. Na hora que eles mordem, eles chacoalham a cabeça, né? Eles chacoalham, vai abrindo aquele buraco, né? Por mais resistência que tenha essa luva, a gente ainda sente e várias vezes o braço fica roxo, mesmo com toda essa proteção, né? E de nada adianta o dono dar ordem para o animal parar, caso ele não seja adestrado. O dono não tem controle e não consegue soltar de forma alguma o animal. E vai até pode causar até a morte, né? Um ataque dele. Aqui! Roberto, como é que surgiu essa raça, o pitbull? Essa raça surgiu muito antiga, né? Eram cachorros usados para rinha, tá? Por isso que vem esse comportamento meio agressivo, tá? O problema do pitbull é o comportamento dele, ele fica agressivo com a presença de outros cachorros, tá? Na verdade, ele não é agressivo com gente, tá? O problema dele, a gente percebe no dia a dia, no adestramento, que o problema dele, a agressividade dele é com outros cachorros. Mas foi uma raça que, vamos dizer, quem manejou os animais queria criar um cão para rinha, para brigar com outros cães. Para briga, exatamente. Também para caça, eles eram considerados ideais? O que foi mais, assim, foi mais para briga mesmo, né? Uhum. Foi mais para rinha, tá? E vem essa genética há muito tempo, né? E infelizmente o cachorro tem essa genética agressiva com outros cachorros, tá? Agora, apesar disso, né, de ele ter mais essa disposição agressiva contra outros cães, também as pessoas acabam despertando essa agressividade no animal? O pitbull, ele, por se tratar de um animal extremamente forte,
Quando ele parte para o ataque, o estrago que ele provoca na vítima é muito intenso. E isso é o que a gente tem visto na mídia nesses últimos meses com uma intensidade bastante grande. É óbvio que nem só os pitbulls são cães agressivos, né? Existem outros animais que também são agressivos. O problema é que criar um animal desse porte hoje, sem controle, favorece que ele cause muitos acidentes. E hoje as pessoas deixam esses animais saírem à rua livremente, sem uma condução adequada, ou mantêm esses animais dentro da sua residência, com muros baixos. É um animal saltador, ele pula muito alto, ele pode fugir dessa residência. E não é só o fato dele não gostar de outros cães, que isso já está provado na prática, a gente observa isso. Um pitbull, quando vê um outro animal, ele parte imediatamente para o ataque. Mas quando ele vê uma pessoa estranha, principalmente crianças e idosos, ele vai para cima mesmo. E nessas vítimas, o estrago acaba sendo muito maior também pela dificuldade de defesa que a pessoa tem. O número de ataques de pitbull tem crescido na região. E esta seria uma consequência do maior número de cães abandonados. A vítima desta vez foi um menino Gustavo, de apenas 3 anos. Ele foi atacado pelo cachorro do vizinho. A mãe e um amigo conseguiram salvar a criança a tempo. Foi por pouco que não pegou a traqueia, diz a cirurgiã. Então foi um milagre reunido de Deus. Uma criança de 15 quilos, entendeu? Ser atacada por um cão pitbull adulto. Imagine a força que não tem esse cachorro. Um rastro de agressividade que só aumenta. Em Ribeirão Preto, no ano passado, foram registrados 12 ataques. Este ano, já são 18. Em São Carlos, em 2006, 8 ataques. Só nos últimos 2 meses, já são 15 registros. Em Campinas, a situação também é grave. No ano passado, o Centro de Zoonose mapeou 3 ataques. Só em julho, os especialistas registraram 5 ocorrências numa única semana. Sem condições para criar, adestrar e com medo, os donos dos cães da raça Pitbull estão abandonando os cachorros. As equipes do Corpo de Bombeiros e até dos centros de zoonose têm encontrado com uma frequência cada vez maior estes cachorros amarrados em postes, árvores ou simplesmente soltos. O Centro de Zoonose de Campinas está superlotado. O canil para cães ferozes, com capacidade para 12 animais, tem em média o dobro da ocupação. Uma lei municipal de abril de 2007 em Campinas proíbe a eutanásia de animais ferozes. Sem espaço ideal, os cães podem permanecer confinados, ficam doentes e morrem da mesma forma. Um problema que pode se repetir nas demais cidades do estado de São Paulo é que a Assembleia Legislativa também avalia a criação de uma lei semelhante à que já existe em Campinas. Essa lei está de acordo com a Organização Mundial da Saúde, onde preconiza que a matança dos animais só piora. Cada vez que você tira os animais de rua, aumenta os alimentos para aqueles que ficam. Dobra a oferta de alimentos para aqueles que ficam. Eles ficam mais fortes, ficam mais férteis e com muito maior fecundidade eles começam a procriar. Ao nosso ver, a discussão ética de eutanásia, ela só cabe à categoria médico-veterinária. Expor essa discussão ao público que não tem formação para isso é induzi-lo a erro. Tanto que existem vários animais aqui sofrendo mais do que o necessário. O projeto de lei que pode proibir a eutanásia de cães no estado ainda não tem prazo para ser votado. E ao todo, só neste ano, Campinas teve 6 ataques de pitbull. O último foi nesta semana. Um aposentado de 67 anos foi atacado por 2 cães. Ele teve ferimentos por todo o corpo. Em toda a região, já aconteceram 10 ataques em 2007. Os ataques estão aumentando, no seu entendimento, Antônio, porque tem mais pitbull? Sim, não só pelo fato de ter mais pitbull, mas pela irresponsabilidade dos proprietários em lidarem com esses animais, né? De forma indevida, conduzindo os animais sem guia adequada, sem coleira ou até mesmo sem focinheira, pela obrigação da lei, em locais onde existe uma aglomeração muito intensa de pessoas. No caso de um cachorro que ataca alguém, seja um pitbull ou um outro cão de raça considerada violenta, ou mesmo um cão de grande porte que ataca violentamente uma pessoa, o que você diria sobre a eutanásia para esse animal? Bom, o cachorro, quando ele perde o controle, tá? Com 1 ano, 2 anos, ele perdeu o controle, não tem mais como reverter no adestramento, tá? Então fica difícil, né? Então esses ataques estão ocorrendo porque cresceu muito a população de pitbull, tá? Hoje em dia, qualquer um pode ter um pitbull. Ele ficou um cachorro mais popular, né? Até do ponto de vista de preço. Ficou um cachorro barato, né? Então você acha hoje... A turma até dando pitbull.
porque tem muito, tá? Então, como é um cachorro que está na moda, tá? Então, cresceu muito essa população. Então, por isso que está havendo esses ataques, tá? Então, a própria mídia, os donos ficam com medo de ver, o cachorro atacou, o cachorro mordeu. Então, estão soltando, você entendeu? Então, porque, na verdade, qualquer cachorro, se escapar um Rottweiler na rua e você correr dele, ele vai te pegar, tá? Qualquer cachorro, se você ativa o sistema de caça dele, ele vai te pegar. Tá? Agora, o problema é que cresceu muito. Tem muito pitbull na rua. Tá certo. Depois do intervalo, nós vamos ver que muita gente desrespeita a lei que exige a focinheira em algumas raças de grande porte. É só um instante. Hoje o EPTV Comunidade discute a criação de cães de raças consideradas violentas, especialmente o pitbull. Nossos convidados são o coordenador do Centro de Zoonoses de Campinas, Antônio Carlos Figueiredo, e o adestrador de cães, Roberto Fried, que é dono de uma cadela pitbull. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão da eutanásia, que agora ela surge, né, como uma das alternativas para se lidar com o problema do cão violento. Antônio, você defende essa prática? E em que circunstância você defende essa prática? A eutanásia, a eutanásia é um procedimento técnico, médico-veterinário, de indicação exclusiva desse profissional. Não compete, até mesmo pela legislação, a nenhum outro profissional interferir nesse procedimento. É óbvio que ninguém em sã consciência, nem o Centro de Controle de Zoonoses de Campinas, nem nenhum outro da região que nós tenhamos conhecimento, realiza a eutanásia como procedimento de controle da população animal. Existe esse equívoco que acha-se que mata-se cachorro para tirar cachorro vivo da rua. Na realidade, o que nós estamos pleiteando é o direito de poder eliminar cães que são considerados extremamente agressivos, que não têm a menor possibilidade de socialização em outro local, em outra família, e que obviamente têm que ser eliminados do ambiente. Isso vem de encontro a orientações da Organização Mundial de Saúde, de especialistas em comportamento animal. Se o animal se tornou indócil e totalmente sem condição de doma, ele tem que ser eliminado pela segurança dos seus proprietários. Agora, os defensores vão dizer que isso viola os direitos dos animais, né? Seria uma agressão, uma violência contra o animal, a prática da eutanásia, mesmo depois dele ter mostrado um comportamento violento ou ter agredido uma pessoa. Os defensores alegam isso. Nós, da saúde pública, alegamos que isso viola o direito da liberdade de saúde da sociedade. Todo ser humano tem direito, seja em Campinas ou em qualquer cidade, tem direito de sair da sua casa em segurança e se sentir protegido, sem ter a ameaça de um cachorro que venha lhe atacar. Então, obviamente, no momento em que você tem um cão que é considerado como um risco de saúde pública, e o Centro de Zoonoses de Campinas já fez a doação de inúmeros cães da raça pitbull mesmo, que tinham aptidão para ser realocados em outras residências. O que nós temos hoje é uma superlotação de animais que não revelam perfil para adoção e que são considerados de risco. Até porque as próprias entidades de proteção animal que constantemente vão ao Centro de Controle de Zoonoses retirar animais para doação, deixam esses mesmos 18, 20 cães que estão lá dentro hoje, lá sem doação, porque sabem do risco que representa levar isso para uma outra família. Então, em sã consciência, nós não podemos pegar um animal que já quase matou o seu proprietário, que já mutilou a sua vítima e entregar para uma outra família e falar que aquele animal é livre de qualquer problema, né? O animal tem direito à vida, sim, mas ele também, nós temos que entender que o ser humano tem direito à segurança, tem direito à saúde e tem direito à proteção. Roberto, agora você já disse que é difícil recuperar esse cão ao ponto dele ser sociável, para ficar numa família, ficar com as pessoas, enfim. Não teria alguma outra utilidade para um cão que chega a esse comportamento agressivo, em segurança, em defesa de patrimônio, não sei. É possível conseguir um resultado positivo com o animal, com treinamento, para que a eutanásia não seja a única alternativa? Não, a partir do momento que um cachorro chegou a esse ponto de morder o dono, ou atacou, ou mordeu, ou está mais agressivo, que ele está no centro de zoonose, é porque ninguém mais quer ele. E isso vale tanto para pitbull como para qualquer cão que chegue a esse ponto? Qualquer raça, qualquer raça. Eu já tive que levar cocker para sacrificar porque não tinha jeito. E é um cachorro que não... Você entendeu? É um cachorro pequeno, mas não tinha jeito. É um cachorro, quando ele tem um desvio de comportamento,
é complicado, dificilmente você retorna a ele. Você defende a eutanásia nessa questão, nesse momento, quando chegou ao extremo de não se conseguir mais recuperar o animal? Sim, se não tiver jeito, não tem aonde. É melhor matar do que deixar ele sofrendo. Você está botando em risco, colocando na casa de outra pessoa, entendeu? Você está botando em risco ainda. Tá certo. Apesar da lei que obriga o uso da focinheira, você vai ver agora que muita gente não respeita essa determinação. A lei estadual é clara. Cães das raças Pitbull, Rottweiler, Mastim Napolitano e American Terrier só podem sair às ruas acompanhados dos donos com coleira, guia curta e focinheira. Mas na prática não é o que se vê. Essa cadela Rottweiler passeia em local de grande movimento sem a focinheira. Geralmente eu ando depois das 9 da noite com ela durante a semana. Sempre eu vou pelo canteiro, vou onde tem menos pessoas, tal, para também não correr o risco, né? Existe um risco então, na tua opinião? Existe um risco. Tiago também sempre traz Tyson para passear. Ele sabe da lei, mesmo assim, não usa a focinheira. Não uso focinheira. Nunca usei. Sempre tô vindo aqui, ando com ele do jeito que ele tá. Dócil, é muito dócil, eu acho. Este casal, que corre na Lagoa do Taquaral, em Campinas, quase todos os dias, diz que cenas como essa são comuns. Diário. Toda vez que eu venho fazer a caminhada, geralmente o cachorro pitbull mesmo que está sem a focinheira. Procuro até passar mais assim longe possível, né? Logo em seguida, encontramos Paulo, o filho, e Kiara, a pitbull de 2 anos. O passeio também é uma rotina. E apesar de ter a focinheira, Paulo evita usá-la. Prefiro não usar porque, pelo fôlego da cachorra, eu acho que ela cansa muito mais com focinheira do que andando normal assim. Tenho 2 pitbulls, não saio com focinheira. Se existe uma lei, eu acho que tem que se cumprir. Olha, eu acho que depende do animal que você tem. Se você tiver um animal agressivo, é lógico que você tem que andar com focinheira. Além de denunciar a polícia, você pode procurar também as guardas municipais. Se o cão estiver sem focinheira, o dono paga R$ 140 de multa. O valor dobra em caso de reincidência. E dentro das casas, um cão considerado violento precisa estar em local seguro. Se mesmo assim você se sentir ameaçado, deve procurar a vigilância sanitária e denunciar. Agora, com relação a essa questão da focinheira, né? Roberto, a focinheira garante a segurança no caso de um cão violento, um pitbull ou um rottweiler? Garante a segurança. Mas até hoje, eu acho, sei lá, essa lei foi meio fútil, não tem lógica, porque todos os ataques que tiveram até hoje nunca foi com o adestrador ou o dono passeando com o cachorro. Foi ou porque a pessoa entrou dentro da casa, ou o dono bobeou com o portão, o cachorro fugiu, você entendeu? Então, é mais segurança com a focinheira? É. Mas é uma lei que não tem uma lógica, porque eu nunca ouvi falar de um caso que o cachorro passeando com o dono atacou alguém. Mesmo porque se você tiver com o enforcador, você imobiliza o cachorro. Você entendeu? Então... Você concorda, Antônio, com esse ponto de vista? Em partes. A focinheira, obviamente, ela garante uma segurança não só para o proprietário do animal, como também para as pessoas que estão andando ao redor desse cachorro. E se existe uma legislação, ela não foi criada à toa, ela foi baseada em estudos técnicos e teve toda uma equipe técnica que fez a fundamentação para essa lei. Portanto, se a lei existe, ela tem que ser cumprida, não tenha dúvida. É um comportamento completamente irresponsável, o proprietário que fala, o meu animal é dócil e eu posso passear com ele sem coleira. Isso acontece até o momento em que esse cachorro ataca alguém. No momento em que atacar, o que a gente tem observado é que o proprietário se exime de total responsabilidade, muitas vezes até soltando o seu cão para ele não ser identificado como proprietário do animal. Então, a lei tem que ser cumprida, a focinheira não é obrigatória em todas as situações, ela é obrigatória somente em locais onde existe aglomeração de pessoas. Não resta dúvida que num parque público, seja na cidade de Campinas ou em qualquer outro município, onde as pessoas vão para o lazer, para caminhar, para fazer o seu Cooper, o seu exercício físico, qualquer pessoa que levar o seu cão tem que levar com focinheira por uma questão de segurança. Os animais ferozes que você trata ali no centro de zoonoses, existem animais nessa situação que foram abandonados pelos donos durante um ataque
e que acabaram sendo recolhidos e levados até lá? Sim, pelo menos 50% dos animais que nós temos lá dentro hoje são oriundos de casos de mordedura, de ataque. Os outros 50% são animais abandonados que nós acabamos recolhendo às dependências do Centro de Zoonoses justamente para evitar o risco de um acidente maior. E nós não podemos permitir que um cão da raça Pitbull permaneça perambulando pela cidade, solto completamente, atacando qualquer pessoa. Recentemente nós tivemos uma vítima que foi atacada no município de Souzas, justamente por conta disso. Com o seu cão, o Pitbull atacou e veio para cima dela também. E o adestramento é um dos assuntos do nosso próximo bloco. Nós voltamos daqui a pouco. A criação de cães da raça Pitbull é assunto de hoje no EPTV Comunidade. Os ataques têm aumentado e nós estamos discutindo a criação de raças como esta. Nossos convidados são o coordenador do Centro de Zoonoses de Campinas, Antônio Carlos Figueiredo, e o adestrador Roberto Fried. Ele é dono de uma cadela Pitbull. E o adestramento de um cão como o Pitbull não é apenas uma opção, é praticamente uma necessidade. Mesmo assim, para alguns adestradores, isso não é garantia total de segurança. No adestramento, os cães aprendem o que Brutus já sabe. Ele foi treinado por 1 ano. Agora anda devagar, deita, se finge de morto, cumprimenta e até senta. Também faz tudo isso sem a guia. Ele requer um tempo de condicionamento, tá? Porque o cão ele não aprende, ele é condicionado. Então a gente começa a dar o início a partir de 6 meses, tá? E a necessidade do dono a gente vai viabilizar, tá? Se ele quer um cachorro completamente adestrado, isso requer um tempo, porque é um trabalho lento. A participação dos donos é fundamental para que o cachorro não obedeça apenas o adestrador. Para José Luiz, o Rottweiler é como um filho. Ele convive conosco dentro de casa, ele tem o cantinho dele, ele tem os brinquedos dele. O discurso dos donos desses cães é sempre o mesmo. De certa forma, é uma família. O empresário tem mesmo uma família de pitbulls. Mãe, pai e filha. Os 3 cães foram adestrados, mas para o dono, que tem a mesma opinião da maioria dos donos, a fama de perigosos é só fama. Porque eles são super dóceis, gostam de todos nós, são amorosos. Esse adestrador alerta. Raças como o Pitbull e o Rottweiler foram criadas para brigar. Por isso, são sim diferentes das outras. Eles são mais perigosos, porque foram cachorros criados para tanto o Pitbull para rinha, o Rottweiler para ser guarda. Então, eles têm características de serem agressivos. Então, os proprietários dessas raças de animais, eles têm que tomar algum cuidado para não desenvolver isso neles, porque senão acontece o que a gente vê, agressividade. Essa médica veterinária, que também é adestradora, diz que o treinamento ajuda, mas não é garantia de que o cão não vai atacar. O adestramento é muito bom, ajuda bastante, mas ele não modifica o caráter, a índole do animal. Um cão adestrado é um cão que tem mais controle e tudo mais, mas você não tem como afirmar que é um cão que não oferece risco. E para garantir a qualidade do treinamento, você deve se informar se a escola de cães está registrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Para isso, você pode ligar para o seguinte telefone, 5908-4799. O DDD é 11, da capital. A assessoria de imprensa do Conselho explicou ainda que fiscaliza os locais de adestramento periodicamente e que você também pode solicitar esse trabalho por e-mail. O endereço é o falecom@crmvsp.org.br. Roberto, a questão que foi levantada ali, o adestramento não é uma garantia de 100% de segurança de que aquele animal não vai atacar? O adestramento, ele tira, assim, ele melhora 80% o cachorro, tá? Cabe o dono estar participando, tá? Tá treinando também, tá? Então, o adestramento é uma sequência que a gente trabalha com o cachorro. A gente trabalha sociabilização, tá? Para que esses cachorros não fiquem agressivos com outros cachorros, tá? A gente trabalha obediência, tá? Então, ele melhora 80%, né? Se o dono participa, se o dono, né, desempenha com o cachorro, é 80%. 100% nunca fica. Quanto tempo leva para treinar bem um cachorro, um pitbull? Uma obediência básica dura em torno de 5 a 6 meses. O cachorro não fica 100%, tá? Para você deixar um pitbull, que é uma raça problemática em partes, né?
é em torno de 1 ano, mais ou menos. Quando você diz problemática, é justamente por esse caráter mais agressivo que ele tem, de fato. Exatamente. Para deixar isso claro, porque é uma dúvida, inclusive nós temos aqui várias participações de telespectadores e eu posso dizer que a maioria absoluta diz o seguinte, mais ou menos o que diz a Maritza Brunelli, de Campinas, que 90% dos cães são resultado do meio em que vivem, assim como homens são produto do meio. Se criarmos crianças irresponsáveis, teremos homens irresponsáveis. Ela diz aqui que cria 4 cães da raça e que eles são absolutamente dóceis, criados com responsabilidade, saúde e amor. Não há como dar errado, segundo ela, esta é a fórmula para cães e homens. E tem outras pessoas que dizem que não existem cães de raça violenta, como é a opinião do Rodrigo Leão de Souza, que é da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Não existem cães de raça violenta, existem donos que maltratam seus cachorros ou não sabem como criá-los. Para a gente tentar esclarecer um pouco esse ponto, eu vou querer a opinião dos dois. Dá para comparar um pitbull, por exemplo, com um labrador em termos de caráter? Sua opinião primeiro, por favor, Antônio. Não, de modo algum. É óbvio que existem cães considerados violentos, não só pelo porte do animal, pela característica da mordedura, mas pela própria genética que imputa a esses animais um comportamento diferenciado. Nós não podemos comparar um labrador, que é um animal dócil, que é um animal de companhia, um animal extremamente brincalhão, com um Rottweiler ou com um Pitbull, né, como é o caso da matéria. É claro que todo animal também tem um comportamento que lhe é devido pelo meio em que ele vive. De nada adianta você fazer um adestramento muito bom no animal, que pode durar até 1 ano para ter uma boa obediência, se você não pratica esse adestramento, esse condicionamento com frequência e se você cria o animal em condições indevidas. Então você adestra o animal, mas você alimenta mal, maltrata, bate no animal, submete a maus tratos esse bicho. Então, de uma certa maneira, você está jogando por terra todo o condicionamento que ele sofreu, né? Agora que os cães são de diferentes personalidades, dentro da própria raça você tem diferentes personalidades. Comparando raças diferentes, então, nem se fale. Cada animal é diferente entre si. Concorda, Roberto? Concordo. Existem raças de companhia, existem raças de caça, existem raças de guarda, tá? Você não pode comparar um labrador com um pitbull jamais, né? Mas o cachorro sendo bem criado, se o dono tem um espaço, tá? Se ele trata bem o cachorro, tá? Se ele não confia nesse animal, não deixa amarrado em corda, preso em corrente, tá? Faz um adestramento, quase que improvável ter um acidente, tá? Quase que improvável, tá? É risco zero, quase de ter um acidente, tá? Agora, se o cara pega esse cachorro, fica atiçando, deixa preso, bate, né? É óbvio, né? Se você pegar um labrador e fizer isso, ele vai ficar agressivo, ele também vai morder, tá? Existe aí também a discussão a respeito de até uma tentativa de extinção da raça, ou pelo menos a proibição da criação. Nós temos a opinião da Ana Paula de Leme, que acha que a pergunta não é exatamente se deve ser proibido. Ela diz que, à medida que o tempo passa, os ataques vêm aumentando, e a pergunta não é se deve proibir, mas como proibir. Ela acredita que seja uma questão difícil de ser resolvida essa, levando em consideração também que nem todos os cães agem da mesma forma, como vocês acabaram de dizer. Antônio, você defende a proibição da criação de pitbulls? A questão de proibir ou não proibir a criação de uma raça, ela depende da vontade pública, né? E o clamor público, essa necessidade que o povo apresenta de exigir uma posição do governo, faz com que as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, apresentem projetos de lei que venham de encontro às necessidades da população. O que nós defendemos como médicos veterinários é o conceito de posse responsável, seja ele para qualquer raça. Todo proprietário tem que manter o seu animal adequadamente domiciliado, conduzi-lo à rua de maneira adequada, com coleira, guia e focinheira, no caso das raças mais bravas, alimentá-lo corretamente, levar ao veterinário, cuidar desse animal com carinho,
com atenção, porque ele é considerado o melhor amigo do homem, isso já é ditado, e não o maior inimigo do homem, né? Certo. Agora, é óbvio que se existe um clamor público para que se faça uma legislação sobre isso, talvez a necessidade seja da extinção, pela proibição da comercialização ou mesmo pela esterilização dos animais já vivos. No próximo bloco, você vai conhecer a história dramática de uma criança que sofreu um violento ataque de um pitbull. Nós já voltamos. Chegamos ao último bloco do EPTV Comunidade. Hoje a nossa conversa é sobre a criação dos cães de raças violentas, especialmente o pitbull. Nossos convidados são o coordenador do Centro de Zoonoses de Campinas, Antônio Carlos Figueiredo, e o adestrador de cães, Roberto Fried. Ele é dono de um pitbull. Vamos conhecer agora uma história dramática. A vida de uma criança foi totalmente modificada depois de um ataque de um pitbull. Camila nasceu perfeita. Até os 4 anos de idade, nunca tinha tido nenhum problema de saúde. Médicos, hospitais eram raros na vida da menina. Eram, até o dia em que um cão pitbull cruzou o caminho da família. 4 de abril de 2006. Camila, o irmão e os pais tinham saído a pé para ir até a casa de uma amiguinha de Camila que fazia aniversário. Na volta, quando passavam por esta rua, um cão da raça pitbull escapou de uma casa e veio direto em direção à família. Camila foi atingida no rosto e teve o nariz decepado. O pai conta que tudo foi muito rápido. No que ele veio, ele deu só um pulo e no rosto da minha filha. Ela caiu, eu caí junto com ela para tentar tirar o cão. Quando eu olhei no rosto dela, que eu me desesperei. Porque difícil, os ossos do rosto estavam aparecendo. Foi uma das cenas mais horríveis que eu vi na minha vida. Camila ficou 8 dias na UTI. Já passou por 6 cirurgias e ainda deve fazer outras 8. Além das cicatrizes, ficou com problemas na fala e tem dificuldade para respirar. Faz tratamento com psicólogas e sessões de fonoaudiologia. O ar ventila dentro da narina. A família mudou de casa. Camila trocou de escola e a mãe deixou de trabalhar. Todos ainda tentam superar o trauma. A maior dificuldade é as pessoas olhar a Camila e fazer caras e bocas. Tem vezes que eu não consigo segurar essa emoção. É uma coisa muito forte isso daí, nossa. Aos 5 anos, Camila ainda não tem noção de tudo o que aconteceu. Ela chega até a falar assim, mãe, eu não saro nunca. Ela acha que vai voltar a ser normal, voltar como era antes, né? Por isso que tem que trabalhar o psicológico, né? Para mais tarde estar falando isso para ela, que não vai voltar como era antes. Apesar dos problemas, está sempre alegre e a cada dia desenha uma nova vida. Desenho, pinto, eu brinco. A família da menina tem um site para quem quiser ajudar. É o www.camilagois.v10.com.br. Roberto, eu não pedi a sua opinião, peço agora, a respeito da extinção de raças como o pitbull. Tá, eu acho que eu sou contra a extinção da raça, tá? O que deveria ser feito é um controle mais rigoroso, tá? Dos governadores, dos deputados, tá? Fazer uma lei, realmente fazer uma lei, tá? Para que realmente pune esses donos de cachorro que acontecem esses acidentes, tá? Para ver se melhora isso daí, porque extinguir a raça é quase que impossível. Existe muito cachorro no Brasil, da raça pitbull, tá? Então eu acho que já que vai mobilizar um setor de algum lugar para extinguir essa raça, por que não faz uma lei para punir realmente o dono desses cachorros que acontece essa tragédia aí? A sua opinião é parecida com a do André Ferraro, aqui de Campinas, que é perguntado a ele se a raça deve ser extinguida. Ele diz que com certeza, embora ele discorde em alguns pontos, ele toca no mesmo assunto que você. Ele diz que com certeza a raça deveria ser extinguida, porque como a legislação e a punição são brandas, no entendimento dele, é perigoso a manutenção de uma raça como essa. E até dar um exemplo, imagine a sua filha na rua e um desses cães avançando nela. Depois da fatalidade, não restaria muito mais a ser feito. Nessa linha, então, da punição, Antônio, o que você acha que seria uma medida eficiente para nós coibirmos esse tipo de acidente, do ponto de vista de
seja credenciamento ou controle dos proprietários, ou exigências de comportamento, ou mesmo de qualificação do proprietário de um cão como Pitbull? O que você acha que poderia ser feito? Existem muitas alternativas. Você pode exigir desde o registro dos proprietários desses animais, porque na realidade o registro do animal é sempre para identificar o seu proprietário, um curso, uma capacitação para que esse proprietário possa adestrar esse animal em conjunto com um bom profissional e mantê-lo adequadamente domiciliado, que ele exerça o conceito da posse responsável e só saia à rua com o animal devidamente contido, em cumprimento à legislação já existente. Obviamente, você não precisa extinguir a raça do animal se o proprietário se comportar de acordo com o que a lei preconiza e de acordo com os riscos que o animal oferece. Agora, Roberto, você acha que é necessário também que a pessoa que passeia com o animal tenha um determinado tipo físico, por exemplo, para andar com um pitbull na rua? Sim, com certeza. Você não pode pegar um cachorro que arrasta 200 quilos e dar na mão de uma criança de 7 anos que não aguenta levantar 10 quilos, tá? Agora, é difícil, porque o cachorro, na verdade, ele é o espelho do dono, tá? Se o dono souber criar o cachorro, dificilmente vai dar problema. Se o dono não tiver as condições de criar o cachorro, então que não pegue a raça. Porque... Isso é, inclusive, uma coisa que até nós já abordamos neste programa, né? Que está muito comum se conseguir um pitbull, não é, Antônio? Isso preocupa também, né? Sim, até porque hoje em dia as pessoas com a questão de ganharem dinheiro têm cruzado cães de uma mesma progênie, então essa consanguinidade, esse cruzamento entre animais de uma mesma família, vamos dizer assim, favorece até o nascimento de animais com desvio de comportamento mais acentuado do que a própria raça já determina. O adestramento, Roberto, você acha que é importante? Teria que ser uma exigência legal até no caso de algumas raças, no seu entendimento? Sim, é importante porque não é todo mundo que sabe lidar com um cachorro, tá? Vamos colocar uma conta, então? Quanto você imagina que custaria manter um pitbull? Inclua aí já esse cuidado com o adestramento do animal, né? Quanto custa para manter um pitbull de forma correta, segura, visando aí o bem-estar do animal e a segurança também para que ele não se torne um animal violento? Tá, começa já... quando você for comprar um pitbull, tenta conhecer o pai e a mãe, ver se não são cachorros agressivos, tá? Porque geralmente, quando cruza cachorros agressivos, vão sair filhotes agressivos, tá? Essa já é a primeira etapa. Você comprou o cachorro, tem as vacinas, tem as rações, tá? Com 6 meses, 5, 6 meses, começa o adestramento. Vai gastar em média de R$1.000 a R$1.500 no adestramento, tá? Então, é um gasto elevado para ter um cachorro desse, para manter um cachorro desse, tá? Então, então, não é qualquer um que pode. Às vezes, o cara pega o pitbull... E acha que é fácil. Ele amarra no fundo do quintal, põe água, põe um pouquinho de ração e tá tudo bem. E não é assim. Para nós concluirmos, Antônio, do ponto de vista da punição, o que você acha que poderia ser feito? Caso haja um acidente ou a pessoa acabe sendo relapsa, o que, como nós observamos, é a maior causa de acidentes com esses animais, é o descuido mesmo dos donos. Eu creio que as leis já existem, nós nem deveríamos nos preocupar muito em ficar formulando novas leis. Hoje nós temos o Código Penal, que diz claramente que o proprietário de um animal responde criminalmente pelos danos que esse animal causar, seja outra pessoa, seja um patrimônio dessa pessoa. Obviamente, se uma criança, um idoso ou qualquer pessoa é vítima de um ataque desse, com mutilação ou não, o proprietário desse animal tem que ser julgado perante a lei. E a lei é bastante clara, ele vai responder criminalmente para isso, quem vai arbitrar a pena que essa pessoa vai sofrer, a responsabilidade que ela vai ter para o resto da vida, seja na manutenção do tratamento de uma vítima, como no caso dessa criança que foi mutilada, que apareceu na reportagem, tudo isso é o juiz quem vai acabar determinando. Mas a lei é bastante clara, ela já existe, o proprietário tem que se adequar a uma legislação, cuidar do seu animal corretamente, sair à rua com contenção devida, focinheira em locais de grande circulação e saber que qualquer dano que aquele animal causar, e não existem garantias de que mesmo adestrado o animal não vai causar dano a qualquer pessoa, ele vai responder criminalmente para isso. Então escolha adequadamente a sua raça, veja qual é o animal que cabe dentro do seu espaço físico, dentro das suas necessidades. Seu orçamento dentro do também. seu orçamento, porque isso é um gasto de dinheiro, inclusive, porque querer ter um animal praticamente todo mundo quer, mas nem todo mundo realmente tem a condição, embora lhe seja um direito,
direito, não tem a condição de manter um animal em condições adequadas. Gente, obrigado pela participação dos dois aqui no programa. Acho que a gente levantou bons pontos aí para as pessoas meditarem e analisarem essa questão que é grave e aí é a notícia do momento, infelizmente, né? E faça os comentários ou sugestões para o programa pelo e-mail eptvcomunidade@eptv.com.br. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Neste domingão, vai rolar a primeira eliminação na dança no gelo. Quem vai ter que deixar essa emocionante competição? Ele é notificado também. Agora, a população aqui é de 7 mil cães e, como eu disse, apenas 147 foram cadastrados. Portanto, esse trabalho ele continua, né? Ele continua. Nós começamos na primeira etapa de vacinação. Iremos continuar cadastrando na segunda etapa até a gente ter ideia do número exato de animais que nós temos. Na prática, esse trabalho vai auxiliar como? Ele vai auxiliar porque, assim, se a gente recebe uma denúncia de um animal na rua, desses potencialmente perigosos, a gente tem como acessar o cadastro e naquele endereço que passaram para a gente tem ideia se tem algum animal cadastrado, se tem algum dono ali, a gente já entra em contato. Como é que vem sendo o encaminhamento dos cães que são recolhidos aqui? Os cães que são recolhidos, eles são levados para o canil, né? E são aguardados 5 dias para ver se o dono vai resgatá-lo e, caso não haja resgate, é encaminhado para a feira de adoção. Tem inclusive uma cartilha, né, que vocês lançaram aqui para poder orientar as pessoas. Isso. É a cartilha de posse responsável que fala assim, que cuidados que você tem que ter com o animal quando você adquire. Tá ok, obrigado pelas informações. E olha, nesta noite, um senhor de 77 anos que mora na zona sul de São Paulo foi atacado e morto pelo próprio cão da raça Pitbull. Portanto, os casos continuam acontecendo. E essa questão foi discutida hoje pela manhã no programa EPTV Comunidade. 2 especialistas comentaram a proibição das raças e também a eutanásia de cães ferozes. Existe esse equívoco que acha-se que mata-se cachorro para tirar cachorro vivo da rua. Na realidade, o que nós estamos pleiteando é o direito de poder eliminar cães que são considerados extremamente agressivos, que não têm a menor possibilidade de socialização em outro local, em outra família, e que, obviamente, têm que ser eliminados do ambiente. O animal tem direito à vida, sim, mas ele também, nós temos que entender que o ser humano tem direito à segurança, tem direito à saúde e tem direito à proteção. O cachorro, quando ele perde o controle, tá? Com 1 ano, 2 anos, ele perdeu o controle, não tem mais como reverter no adestramento. Você defende a eutanásia nessa questão, nesse momento, quando chegou ao extremo de não se conseguir mais recuperar o animal? Sim. A questão de proibir ou não proibir a criação de uma raça, ela depende da vontade pública. O que nós defendemos como médicos veterinários é o conceito de posse responsável, seja ele para qualquer raça. Agora, é óbvio que se existe um clamor público para que se faça uma legislação sobre isso, talvez a necessidade seja da extinção, pela proibição da comercialização ou mesmo pela esterilização dos animais já vivos. Eu sou contra a extinção da raça. Extinguir a raça é quase que impossível. Existe muito cachorro no Brasil da raça Pitbull, tá? Então eu acho que já que vai mobilizar para extinguir essa raça, por que não faz uma lei para punir realmente o dono desses cachorros que acontece essa tragédia aí? É um assunto que gera muita polêmica, porque ao mesmo tempo que existem aqueles cães que atacam, que matam, também existem aqueles tratados com muito carinho, que se transformam em amigos e, por que não, em membros da família. Todos os dias o passeio com as cadelinhas é sagrado. Para o engenheiro e psicólogo, esse é um momento de curtir a paisagem e fortalecer o relacionamento. Eles não podem ficar presos no apartamento, porque judia dos cachorros. E a gente toma um pouco de sol da manhã, que ajuda também. Seu Tavares, de 63 anos, já não tem em casa as 2 filhas que se casaram. Mas no sofá sempre há espaço para o Andy e o Uli, cães da raça Bichon Frise, mãe e filha. Convive com a gente numa boa aqui no apartamento. Leva para tomar banho, leva para escovar, a gente trata bem. Rottweiler, Golden, Pastor de Shetland, Border Collie, Bichon Frise. 5 raças diferentes na casa de Messias e Catarina Soares.
e a família vai aumentar. Ela está grávida de 3 meses. Mas dá para dividir esse amor do filho com os cachorros, como é que vai ser? Vai, com certeza. Acho que vai ser tranquilo, eles vão aceitar na boa. Casados há 4 anos, a arquiteta e o advogado têm na relação com os bichos uma terapia. É o melhor amigo que ajuda a deixar o espírito mais leve. A gente chega em casa, eles fazem uma festa, assim, todo o estresse do trabalho, acho que vai embora. Então eles são calmantes, assim, terapia para mim, com certeza. O pequeno Theo, de 2 anos, ainda não tem irmãozinhos. Mas Bruce, Maia, Meg e Breno fazem companhia o tempo todo. Inclusive, a gente pergunta para ele se ele quer mais irmãos. Ele fala que se ele quer irmão, né? Ele fala que não, que ele quer um cachorro grandão. Gosta dos cachorrinhos, né, filho? É. Os empresários Gustavo e Rita até compraram o terreno ao lado de casa para ter mais espaço para a família. Pode até dormir com a gente, aqui são grandes, mas não tem espaço, mas se bobear dorme com a gente, sai com a gente. O York e Breno, Rita tem desde solteira. Sempre viaja com a família. A última aventura foi numa pousada em Campos do Jordão. Esses são mesmo amigos inseparáveis. Ele vai fazer 8 anos já. Quando era só o York, a gente só viajava para onde poderia levar ele junto. A gente não saía de casa se ele não fosse junto. Para o melhor amigo, basta o carinho. E os dias de cão serão sempre felizes. São filhos, né? São filhos. O animal não tem interesse, animal é tudo, né? Não tem, você pode confiar no animal como nunca. Nossa, isso aqui é tudo que a gente precisa, é ter respeito pelo animal, pela criatura viva que ele é, e mais ainda, por essa amizade que já dura bastante tempo. Muitos lugares da região realizam doações de animais que foram abandonados. Feirinhas são montadas em praças e supermercados. Aqui em Campinas, você também pode adotar um dos cães recolhidos no Centro de Zoonoses. O telefone de lá é o 3245-1219.